Olá, nós estamos começando mais um episódio do Por Mim, Por Nós, Por Todas. Eu me chamo Tatiane Nascimento, sou conhecida como Tatiane Facilitadora e hoje eu tenho uma convidada super especial, Gleice. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gleice, sou empreendedora, empresária e tenho vários negócios também, né? Isso mesmo, vários negócios, ainda bem que ela já citou vários É uma negócios. loucura a minha vida. Graças a Deus que a gente tem 2 férias por ano, né? Mas assim, dá pra se Mas não virar. para nas férias Não, também. E eu já não. vou aproveitar, porque no programa a gente traz histórias que inspiram Sim. outras mulheres. E a sua história me inspirou muito. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, a gente foi para Minas juntas, né? Com seu marido também, que precisa vir aqui. O bloco é de mulheres e, na verdade, quem começou tudo isso foi você, né? Sim, Ele sim. sempre ali ao seu lado, mas foi você. E eu acho que vale muito a pena a gente voltar, né? Lá no tempo e onde tudo começou. Hoje nós sabemos que você tem algumas lanchonetes, que você tem lanchonetes em escolas, em universidades, tem papelaria, né? Tem alguns carrinhos também pela cidade, tem um monte de coisa, tem horário para dormir também, consegue Às dormir? vezes. Trabalha pra caramba, que são super engajados. Mas onde tudo começou, que eu acho que vai fazer todo sentido. Nem sempre foi flores, né, Gleice? Não. Então, a Gleice me contou, quando nós estávamos indo para Minas, há um tempo atrás que a gente se conheceu, e a história dela muito me inspirou, né? Você começou, hoje você vende doces salgados, mas com quantos anos você começou e como que começou a sua história? Então, na verdade, começou no ensino médio. No ensino médio, eu vendia brigadeiro na escola, né? E aí fazia em casa, levava para a escola. Com quantos anos, mais ou menos? Ai, nossa, faz tempo, hein? Deixa eu ver. Ensino médio, acho que com 17? 17. 17 anos, né? Morava aqui em Mogi? Morava. Que bairro que era? No Residencial Rubi. Na época eu morava lá, né? Mas aí depois eu me mudei, mas o início foi no ensino médio. Eu estudava no Washington Luiz. E aí eu fazia os brigadeiros e levava para a escola. E aí o pessoal comprava. Na época, o brigadeiro era R$1. Então, tipo, eu vendia em média de 70 brigadeiros por dia. Uau! Então, Na época, na né? época. Olha que bacana, né? Nós tivemos outras convidadas. Uma que começou vendendo geladinho. A outra que começou a fazer a unha da tia. E você começou a fazer brigadeiro no ensino médio, na escola. Foi. Uma escola estadual. Isso. No entanto, que eu me empolguei tanto que aí eu comecei a vendia na escola, e aí eu comecei a sair nos bairros para vender. Eu vendia lá no bairro onde eu morava, vendia no bairro do lado, né? Então, assim, o pessoal esperava aquele momento, tipo, ou era no final de semana, no finalzinho da tarde, que sabia que eu já ia passar. Então, eu era bem conhecida. Ah, a moça do brigadeiro. Então, assim, e o pessoal comprava, porque eu era muito nova, então acabava que eles queriam ajudar. Além de ser gostoso, né? Achava interessante isso. E, assim, e depois, né? Então, era em torno de 70 brigadeiros por dia? Por dia eu fazia. Naquela época eu já namorava, então ele trabalhava em lojas e tal. Acho que foi assim. Ai, amiga, acho que eu. Pode cortar? Pode, mas pode. Daqui a gente continua. Ah, tá. Você lembrou do episódio, né? Então, aí. Você namorava? Na verdade, eu acho que foi antes. Foi antes de eu começar a estudar, porque eu já vendia porque faz muito tempo, né? Eu já vendia nos bairros, depois eu comecei a vender na escola. Então, foi um pouco antes do ensino médio. Então, eu vendia porque na época que eu comecei a vender, eu não namorava ainda. Lembrando assim um pouco, eu não namorava ainda. Então, eu vendia nos bairros. E aí começou a vender nas escolas. E aí eu comecei a vender nas escolas. E aí o que acontecia? Eu ia nos bairros e aí as pessoas já ficavam esperando eu passar para poder comprar. Que legal. E aí o que acontece? Depois eu conheci o meu esposo, que desde aquela época. Aí ele achou legal e eu fazia os brigadeiros, vendia na escola e depois eu parei de vender. Mas num tempo desse, eu
peguei o dinheiro e comecei, acho que foi quando eu completei 18 anos. Aí eu peguei, parei de vender, né? Mas antes disso eu peguei o dinheiro e fui fazer uma viagem com a minha família. Quando eu fui fazer a viagem com a minha família, voltei, né? E aí o que aconteceu? Eu fui para o mercado de trabalho. Eu trabalhei e tive registro na minha carteira uma vez só. Então, aí o que acontece? Eu fui registrada, fiquei 1 ano. Trabalhou com o quê? Trabalhei com vendas de roupa, mas no intuito, no entanto, que o dono da loja acabou me contratando pela minha história. Por vendas, de sair, vender, engajar as pessoas a comprarem. Então, foi assim uma coisa bem... Esse convencimento, né? Que já é seu, né? Isso, tipo, foi uma coisa assim bem espontânea mesmo. Aí foi quando eu parei de vender os brigadeiros, fui trabalhar. E aí, quando foi em... Acho que foi... Depois a loja acabou fechando, eu saí da loja. E aí eu comecei a fazer um curso de enfermagem. Fiz 1 ano de curso de enfermagem. Vi que não era para mim, porque eu tinha muito aquilo ali de ajudar as pessoas. Eu queria fazer a diferença naquilo. Só que aí eu vi que não era para mim, né? Que legal, mas experienciou. Isso, eu falei assim, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu acho que vai dar certo, sem tentar, tipo assim, tentar, eu fiquei assim, será que vai dar certo? Eu não posso ficar nisso, será que vai dar certo? Eu vou tentar, se der certo. Conhecer, né? Isso, mas aí eu vi que não era para mim, né? Foi quando eu comecei a vender os brigadeiros no curso. Você voltou a fazer os brigadeiros que você Voltei fazia no bairro, depois na escola, no curso. Isso, no curso. Eu fiz os brigadeiros no curso, o pessoal começou a comprar tudo, e aí eu acabei saindo da loja, né? E aí eu tava sobrevivendo daquilo. E aí o meu esposo, que hoje é meu esposo, antes era meu namorado, ele trabalhava em lojas. E aí eu comecei a fazer os brigadeiros para as lojas, e ele levava para as lojas. E aí, saindo da loja, eu fui trabalhar em uma oficina de costura, nada a ver. Como costureira? Como costureira. Uau, já fez de tudo. De tudo mesmo. Aí eu fui trabalhar porque minha mãe é costureira, né? Então eu tinha uma noção ali do que era a costura, do que dava para fazer, do que não dava. Olha aí, da onde vem essa veia empreendedora, né? A mãe que também era costureira. Então aí o que acabou acontecendo? Eu vendia o brigadeiro na escola, e eu vendia o brigadeiro no curso, né, que na época eu fazia o curso, e eu vendia também o brigadeiro na fabriquinha que eu vendia, que eu fazia as costuras. Só que aí eu levantava de manhã, era uma loucura. Levantava de manhã, ia trabalhar, depois chegava, ia para o curso. Quando eu chegava do curso, eu fazia os brigadeiros para poder vender. Então, assim, o curto período de tempo era muito, bem curtinho, né? E aí, eu acabei saindo da oficina de costura. Meu namorado, que hoje é meu esposo, ele resolveu engajar comigo, né? E aí, a gente começou a fazer. Ele trabalhando na loja, você fazia os doces, ele levava na loja para vender. Que loja era? Ele trabalhava na Choibis, na Besni. Nossa, e dormir jamais. Desde lá vocês já faziam um monte de atividades. E ele é vendedor também, né? Hoje ele vende muitas coisas. Que legal. Então, eu comecei a fazer os doces e ele não acreditava muito, mas passou a acreditar, né? No começo ele não acreditava muito, passou a acreditar, começou a vender, porque eu vendia, aí eu comecei a engajar nas lojas, porque eu saí da fábrica de costura. Parei o meu curso, porque eu vi que realmente não era aquilo que eu queria nessa época, né? Então, eu falei assim, eu vou realmente vender na rua. Pegava, fazia os doces, ia vender na rua. E então, ele começou a me ajudar. Uau. Começou a me ajudar. E você vendia nas ruas de Mogi? Você fazia e ia vender nos comércios, nos lugares? Eu tinha praticamente uns 500 clientes na época. Uau! Porque eu fiz muita de porta em porta. De porta em porta. Eu tinha umas 30 lojas. O pessoal em Mogi me conhece bastante. Que legal. Às vezes eu passo por lá, então as meninas falam, e os doces, tal, ai, não dá mais tempo para fazer, tal. Que legal. E aí acabou que, né, fui fazendo. Ele, então, parou, viu que realmente estava dando certo.
ele vendia muito na Besni. Ele era um ótimo vendedor. Ele é um ótimo vendedor, porém, na época, ele era um dos que mais vendia na loja, né? Ele, então, saiu do comércio das lojas. Do CLT. Do CLT. Da segurança, né? Que Isso. às vezes a gente tem ali. E... Isso, porque ele ia com muitas sacolas. Quando ele trabalhava na Besni, ele ia passar. Já estava começando a atrapalhar ele trabalhar lá, porque ele tinha que fazer entrega. Isso mesmo. Ele vendia na Besni e vendia na Choibis. Foi então que ele resolveu sair do CLT para poder ir me ajudar. Uau! Aí nós fomos. Eu fazia na cozinha da minha mãe, né? Aí quando foi em 2011... Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época que ele resolveu sair do trabalho e te ajudar? Eu tinha 19 anos, né? Uau! Porque em 2011 eu fiz os 20 anos e nós nos casamos. Que legal. E nós estamos juntos há 19 anos. Uau! Então, acaba que é uma história, né? Sim, uma vida, Tudo que né? nós temos foi os dois juntos e acabou que deu muito certo. Mas você começou a vender os doces nas ruas, nos comércios, ele começou a te ajudar e isso foi aumentando? Foi aumentando. No entanto, que eu vendia uns 100 doces por dia. Passamos a vender muito mais, porque ele viu tanto potencial que saiu daquela mesmice dele, do CLT, e passou a abrir cartelas de cliente para nós. Então, ele ia captando os clientes. Isso. Quantos mais ou menos vocês vendiam por dia de brigadeiro? Aí passou a ser vários tipos de doce. Que legal. Tinha bolo de pote, pudim, brigadeiro com beijinho, tinha pavê, tortas, todo e olha tipo que de interessante, tortas. você falou para mim que você entrou na enfermagem, foi para costura, mas eu não escutei ainda a parte de culinária, gastronomia. Da onde veio isso? Da família, é um dom que Deus me deu. Já estava ali, e a gente querendo, às vezes, faz com facilidade, é evidente, mas a gente está querendo experienciar outras coisas e não consegue enxergar, talvez, aquilo que a gente tem um potencial, né? É verdade. Que flui, que é o rio, né? Isso mesmo. Aí acabou que ele foi me ajudar, passou a vender os doces também nas firmas, né? Nós fazíamos de noite e depois ele saía para vender também e a gente tinha uma meta. Ele saía com 100 e eu saía com 100. Nossa, passei tanto perrengue, que muitas das vezes o carrinho quebrava na rua, era chuva e às vezes eu chegava, carrinho quebrava. Então, assim, era tinha essas dificuldades sufoco, que às vezes dava vontade de desistir? Isso, ou não? Muitas das vezes deu vontade de desistir, que eu ligava para ele, eu chorava, falava, não sei até quando vai ser isso. E aí ficou 5 anos nessa. E 5 anos trabalhando de domingo a domingo. Porque nós não tínhamos final de semana. E eu falava, até quando? E ele falava assim, não, tenha paciência que um dia vai chegar a nossa hora. Uau. E ele sempre assim, sabe? Me dando força, dando suporte. Na persistência. E nós, dia de sábado, eu vendia salgado, levava o carrinho com aquelas garrafas térmicas de 5 litros, com café com leite, com suco natural. Tudo isso pela cidade? Pela cidade. Em lugares itinerantes? Sim, várias lojas. Eu tinha vários clientes, Sumirê, Ginga, aquela loja de... Tinha a Marisa. Várias lojas ali do nosso centro da muitas cidade. Lojas. Então, os clientes já esperavam. Já tinha feito a cartela de clientes. Mesmo assim, mesmo com toda essa cartela de clientes, com as pessoas comprando, você tinha esses momentos difíceis. Sim. Que dava vontade de desistir. Era um momento, arrumava, passava, sabe? E por que 5 anos? O que aconteceu depois desse 5 anos? Você falou, isso durou 5 anos. E depois daí? Depois daí é uma história assim bem complexa. Nós estávamos, como eu falei, ele tinha aberto várias cartelas de cliente, então ele entregava em vários restaurantes, lanchonetes, escolas, cantinas, sabe? Então isso foi abrindo o leque. E nós entregávamos para uma moça que tinha uma cantina perto da Tivit. E ali, Deus abençoou tanto ela, que ela acabou que
precisou vender aquele estabelecimento para poder tomar conta dos outros. Legal. Então, ela ofereceu para nós, né? E aí foi um dia, nós estávamos lá entregando o bolo para ela, e ela perguntou pra gente se a gente não queria comprar uma lanchonete. A gente não tinha o dinheiro, né? Uau. Então, nós falamos, ela falou assim, você quer comprar uma lanchonete? Não tá dando, não dá conta, tal. Aí eu falei assim, mas nós não temos o dinheiro, né? Aí ela falou assim, não, mas a gente dá um jeitinho, vamos conversar. Eu falei assim, aí eu comentei com meu esposo, que já era meu esposo, e aí ele falou assim, não, imagina, a gente não tem dinheiro para isso. Eu falei assim, não, mas o nosso Deus, ele é rico. Uau. Então, assim, aquela palavrinha foi a chave de todo o negócio. Aquele cara que sempre estava ali te incentivando, nesse momento precisou do seu incentivo. Olha o poder de uma mulher sábia, né? Isso mesmo. E conversamos, ele falou assim, se for para ser nosso, no tempo e na hora certa vai dar certo. E a gente estava juntando, morava em cima da casa da minha mãe. Tinha acabado de casar praticamente, né? E aí eu morava em cima da casa da minha mãe e nós queríamos sair de lá, né? Estávamos ajuntando um dinheiro para poder sair de lá. Ela fez uma proposta e eu falei assim, mas como que a gente vai fazer isso? Mediante a isso, ele abriu a mente, pensou direitinho e falou assim, se for da vontade de Deus, vai ser da forma que a gente pode pagar e do jeito que dá pra gente pagar. E aí ela fez a proposta, para nós não dávamos, aí ele falou isso, e aí ela retornou, ela falou assim, então faz a sua proposta. E aí a gente falou, a gente tem... valor X. Um valor X. Que era pequeno na época? Era pequeno. Nós tínhamos 12 mil na época. Ela queria 90 mil na lanchonete. Aí ela falou, a gente não tem dinheiro, a gente tem isso. Ela falou assim, então tá bom, você me dá 15 mil e o restante eu parcelo 3 mil por mês. Eu falei assim, nossa, a gente só tinha 12, né? Ela até tal dia vocês me dão o dinheiro. Só que as coisas começaram, a gente entrou na lanchonete, demos o dinheiro que nós tínhamos para ela, né? E aí o desespero começou a entrar, porque não entrava o dinheiro que a gente precisava dar. Ela ficou meio, assim, nervosa, apreensiva um pouco, e ela falou assim, se vocês não me derem o dinheiro até tal dia, infelizmente, a gente vai ter que desfazer o negócio. Eu entrei em desespero, porque não era aquilo que Deus tinha prometido para nós, né? Aí o meu esposo, ele falou assim, vamos correr atrás, né? Só que não tinha de onde tirar. Eu e a minha tia, a gente entrou dentro daquela lanchonete. Debaixo da escadinha, começamos a orar. Ele saiu sem destino e acabou indo pro banco. E falou assim, moço, vê aí o que tem de dinheiro para mim. Faltava 3 mil. Aí o moço falou assim, então, moço, aqui não tem, né? Nada que dá para você tirar. Ele falou assim, do cheque especial, qualquer coisa. Aí apareceu, acho que 1.500 lá, que ele conseguiu tirar de alguma coisa, limite, né? E aí ele falou assim, moço, mas falta mais alguma coisa. Aí ele falou assim, não tem mais nada aqui. E aí ele falou assim, calma aí, moço. E começou a mexer lá no computador. E acho que tinha um limite do cheque especial. Quando a gente foi ver, o valor apareceu, Deus preparou o valor. E a gente conseguiu entregar naquela data que ela havia pedido. Então, assim... Se for escrever um livro da nossa história, Deus apareceu assim em todas. Diversos momentos. Diversos. Mas vocês estavam ali também, persistindo, fazendo a parte de vocês. Porque assim, Deus fala, né? Faça a sua parte que as demais coisas eu acrescentarei. Então, assim, eu creio que Deus nos capacitou, nos empoderou. Já estava ali, né? Vocês já sabiam fazer as coisas. Sim. Já tinha as ferramentas. Isso e aí mesmo. as coisas foram acontecendo. E no decorrer disso, a lanchonete foi prosperando? Como que foi? Prosperou muito. Só foi esse momento para que vocês desistissem? Sim. E depois disso passou essa dificuldade? Passou, porque você sabe que, na verdade, nós, se não tivermos a prova ali para depois Deus mostrar que está na nossa vida, acaba que a gente não crê em nada, né? Então, temos que passar por uma certa dificuldade. Então, você teve essa provação para que, de fato, fosse aprovada e depois as coisas foram... Fluíram. É porque, vamos pensar, né?
às vezes a gente imagina que não tem dificuldade, mas você tava na rua, vendia, Sim. acontecia. Aí você vai para um lugar, para um ponto fixo, Sim. sabe fazer, já fazia, já dava certo e o negócio não tá dando certo. Peraí. Isso mesmo. E dá uma vontade de desmotivar, né? Sim, De claro. não continuar. E aí você permaneceu e as coisas foram acontecendo. Em quanto tempo vocês conseguiram pagar essa lanchonete? Acho que foi em uns 3 anos. Uau. Porque foi dividido esse valor, Aham, né? em 3 mil por mês. E depois disso, o que aconteceu? Aí você pagou essa lanchonete. Paramos de ir pra rua, né? Aham. Paramos de ir pra rua e, no entanto, que eu anotava para alguns clientes, muitos clientes, eu não voltei, porque eu não tinha tempo de voltar para cobrar o pessoal. E ali... Essa foi ótima, até deixou lá. Não tinha tempo para cobrar. Isso, Tanto dinheiro entrando. Tinha muitos clientes, então Aham. acabou que nós nos infiltramos de cabeça na lanchonete. Continuamos fazendo doces, né, para entregar para os estabelecimentos que a gente tinha com fidelidade. Então, Uma mini distribuidora. Isso mesmo. Que legal. Continuamos trabalhando, tal. E um dia no mercado, como sempre, Deus nos surpreendeu. Tinha um rapaz perguntando para ele, mais uma vez, se queria saber se nós queríamos comprar uma lanchonete, ou saber quem queria. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para isso, né? E aí foi quando Deus começou a mexer os pauzinhos também. Aí o rapaz, ele na insistência, o rapaz falou assim, não, mas você não quer comprar? Ele falou assim, não tem como. E falou onde era, dentro da faculdade, tudo, e ele falou assim, não. Aí ele estava vendo no estacionamento, o rapaz insistindo. Encontrou a moça dona do estabelecimento dentro do mercado e apontou e falou pro meu esposo, falou que o meu esposo estava no estacionamento. Ela veio, conversou com ele, ele falou assim, não, mas nós não temos dinheiro para isso. E aí ela perguntou, né, se nós íamos na igreja. E aí ela falou que ia em uma determinada igreja. Ele falou assim, nossa, minha esposa é dessa igreja também. E aí Deus começou a trabalhar dessa forma. E aí vocês tiveram essa parceria. Através dessa conexão de fé. Isso. Aí o que aconteceu? Nós entregávamos doce para um rapaz dentro da UMC. E quando chegou lá, quando chegou um dia lá, eu entregando o doce para ele, né? E veio aquele sentimento no meu coração, olhando aquela lanchonete bonita. E eu falei assim, meu Deus, no meu coração, será que um dia eu vou ter uma dessa? Uau! Bem antes de tudo isso acontecer. Porque já entregávamos lá, né? E aí eu falei assim, meu Deus, será que um dia eu vou ter uma dessa? E depois de um tempo, acho que 1 mês, 2 meses, aconteceu esse episódio do mercado. E aí foi quando ele falou para ela que não tinha o dinheiro, tá? Ela falou assim, não, mas vai lá pra gente conversar. Ele foi lá, ele chegou em casa, olha, eu tenho uma notícia, tal, não sei como a gente vai fazer, não sei que caminho Deus vai tomar, mas ela pediu pra gente ir lá conhecer. Quando nós fomos lá, ele foi primeiro sozinho, e quando nós fomos lá conhecer, quando eu olhei a lanchonete, era a mesma que eu tinha falado aquele dia. Será que um dia eu vou ter uma dessa? Então, assim, é uma coisa assim super... Uma deucidência, né? Deucidência. Isso mesmo. Que legal. E foi... Mas você viu, sonhou, e as coisas foram se encaixando, né? Você foi fazendo a sua parte... E aquilo que talvez era impossível se tornou possível. Sim. E você conseguiu comprar essa lanchonete? Compramos. Mesmo sem ter dinheiro? Mesmo sem ter dinheiro. Uau. Porque Deus usou de pessoas que a gente menos esperava para poder nos ajudar. Uau! E foi da maneira... E nós falamos a mesma coisa. Se for da vontade de Deus, vai ser da maneira que possamos pagar, do jeito que... nas nossas condições, né? Legal. E Deus usou dessas pessoas, porque eu acho assim, o ser humano, ele sempre precisa um do outro. Sim, nós precisamos, né, de pessoas o tempo inteiro. Eu vi um livro que citava a seguinte frase: as maiores vitórias, elas vêm através de pessoas. Sim. As maiores frustrações também. Então, ele dava um exemplo assim, às vezes você tem uma baita viagem, pensa que você vai para um lugar maravilhoso, mas que não tem ninguém, não tem
Porque às vezes você vai viajar sozinho, mas você vai se conectar com pessoas lá. Mas que não tenha ninguém nesse lugar, só vai você ficar lá. Um lugar maravilhoso, mas só você. Vai chegar um momento que você vai falar, não faz sentido, tô entediada. E às vezes você pode ir num lugar que não seja tão legal, não tem uma estrutura, mas é onde você tá com pessoas legais. É isso mesmo. E aí você vai falar, poxa vida, que bacana tá aqui. Pode não ter uma estrutura, mas é através dessas pessoas. Então, é essencial essa conexão com pessoas. A gente vê, né, esses encontros que a gente brincou aí, que é Deuscidência, mas que vão acontecendo, pessoas na mesma frequência, na mesma sintonia, onde as coisas vão se desenvolvendo e acontecendo. É mesmo. Que bacana. E aí você comprou essa lanchonete, ficou lá por quanto tempo? Tô lá até hoje, Até hoje. desde 2014. Que legal. E Deus permitiu que nós estávamos na primeira que nós compramos, fomos para lá e de uma maneira assim, não estávamos dando muito conta, né? Das duas. E aí eu falo assim, tudo que nós formos fazer, temos que pedir a guia de Deus. E naquele momento, naquela ansiedade, acabamos fazendo uma coisa que às vezes não era para ser. Vendemos aquela lanchonete, só que não era o momento. E aí acabamos tendo frustrações. Todas as pessoas que passavam por lá não engajava, não tinha prosperidade lá. Então, assim, eu acredito que não era o momento. Mas com aquilo, com aquele erro, nós aprendemos. Sim, o que não é bênção é lição, né? Isso mesmo. Entender o time, né? Isso essa mesmo. questão do tempo. Quando eu estava falando que Deus usou de pessoas, para você ter noção, Deus usou de um amigo nosso, né? Que na época não era tão, assim, próximo, mas que às vezes, quando Deus usa, não precisa de mais nada. Depois disso, a gente percebeu que realmente, não pelo dinheiro, não pelo que ele fez por nós, mas pela confiança que ele teve por nós, Sim, né? pessoas, né? Para você ter noção, ele deu pro meu esposo parcelado um carro de 70 mil. Uau. Para poder darmos entrada nessa outra parte. Então, uau, deu de presente. Praticamente, porque ele vendeu para nós parcelado e com recibo assinado. Então, foi assim uma coisa muito... Que bacana. Muito de Deus E aí mesmo. vocês compraram essa lanchonete, continuaram a fazer os doces. Sim. E depois disso, parou por aí. Hoje você tem a lanchonete? Não, tem. Não. Nossa, as coisas foram acontecendo. E quais são os negócios que você tem hoje, Grace, que foram acontecendo dessa maneira imensurável, né? Que não dá para você pensar. A Grace que vendia os brigadeiros no bairro, depois foi vender na escola, depois nos comércios, comprou dos comércios, comprou uma lanchonete em um lugar, depois comprou uma lanchonete na universidade e hoje você tem quais estabelecimentos? Bom, hoje nós temos essa segunda lanchonete que é da Universidade UMC, né? Hamburgueria Bom Gosto. Depois nós abrimos a loja de acessórios para celular. Depois da loja de celular, tinha um rapaz vendendo a papelaria do lado. O lugar que nós tínhamos a lojinha era bem pequenininho, bem simples. Então, ele ofereceu para nós essa papelaria e queríamos ampliar e ajuntar os dois. Comprou também? Compramos, fomos para lá. Depois apareceu a oportunidade da Escola Gênesis, que foi uma coisa assim inusitada também, especial, muito especial. Foi uma promessa de Deus na nossa vida. Também está com um espaço lá. Sim, na Escola Gênesis. É um testemunho, na verdade, né? E temos também a cantina da UBC, que a partir da UBC abrimos vários quiosques lá dentro. Lá nós temos o quiosque do prédio da saúde, temos o quiosque do prédio da arquitetura e agora, esse ano, nós vamos inaugurar um carrinho de pipoca e de milho. Que estava lá na porta, eu vi, que legal. Isso. E tem o carrinho de pipoca também da UMC. A pergunta que não quer calar, vocês estão conseguindo dormir com todos esses negócios? Então, nas férias a gente consegue. Grace, mas eu chamando de Grace de novo. Grace, que legal.
Que máximo. Então, é uma história muito inspiradora, porque você começou ali fazendo com o que você tinha, né, na sua adolescência, brigadeiros, Sim. doces, foi, né, aumentando, teve as dificuldades, comprou um negócio sem ter recurso, mas mesmo assim ainda teve um pouco de recurso ali que estava juntando para um sonho que era se mudar. E hoje você tem uma casa? Tenho uma casa. Tem uma casa, tem carro. Uau, então você abriu mão daquele momento de você ter a sua casa e tudo mais. Hoje você tem sua casa, Sim. inclusive tem piscina, eu preciso ir lá, né? Tem uma casa, tem um carro, né? Tem uma qualidade de vida. Hoje você tem quantos colaboradores? Então, eu trabalho com 24 colaboradores. 24 famílias que você consegue ajudar, né? Não é só você, de algo que começou simples. Então, eu acho que fica muito de ensinamento para todas as mulheres que às vezes não sabem por onde começar, Sim. o que fazer, como fazer, Sim. mas Ikigai, né? Faça com que se tem. E através de um brigadeiro hoje você tem essa história aí inspiradora. Sim, parabéns. Obrigada por compartilhar conosco. Às vezes a gente tem mulheres, né, tem algumas mulheres que passam por situação de violência, vulnerabilidade, violência física, verbal, psicológica, sexual, patrimonial, enfim. Não tem dinheiro para sair daquela situação. E as histórias que nós trazemos aqui é para que, de fato, elas se inspirem e entendam que elas podem mudar, que esse cenário pode mudar, que elas podem, de fato, fazer um brigadeiro, fazer um bolo, fazer um cabelo, fazer uma unha, para gerar renda, para que elas saiam dessa situação, que existe rede de apoio, né? E claro que não foi o seu caso, mas eu queria que você compartilhasse com elas uma mensagem, deixasse para elas uma mensagem. Eu quero dizer para vocês que vocês são capazes, vocês não precisam depender de ninguém. A única pessoa que vocês precisam confiar é vocês mesmos, porque tendo fé em Deus, sabedoria e persistência, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Temos que ter a perseverança que o futuro, ele tá logo ali. Ele não precisa estar tão distante. Você pode correr atrás de um futuro logo ali. Eu sei que é difícil, essa pressão psicológica, ela é bem, assim, complicada, mas nós mulheres, nós somos sábias e Deus deu à mulher a sabedoria para edificar a casa. E a casa que somos nós, o nosso coração. Então, persista e continue, porque vocês são capazes. Muito obrigada, Gleice. Eu que agradeço. Essa frase, eu acho que é muito motivacional mesmo, persistência, né, que é continuar, talvez de maneiras diferentes, igual você falou, ó, a gente mudou a rota aqui, mudou a rota ali, mas não desistir, Sim. né, que com esse planejamento que você falou, e às vezes o planejamento é um papelzinho de pão que a gente vai lá e escreve, Sim. que é igual você falou, eu olhei a lanchonete e falei, será que um dia eu vou ter uma lanchonete dessa, eu quero essa lanchonete, e hoje ela é sua, Sim. né, e não só ela, como outros empreendimentos, né? E que outras pessoas se inspirem. E você que está nos assistindo, não percam os próximos episódios com mais histórias de mulheres inspiradoras, como a da Gleice, onde você descobriu aqui, né, uma mulher que começou a vender brigadeiro de porta em porta e hoje é uma empreendedora de sucesso que inspira outras mulheres que de fato teve, né, na verdade foi ela e o marido, eles tiveram algumas dificuldades sim, mas não deixaram de persistir, de perseverar e hoje estão sendo aí uma história de sucesso aqui em Mogi das Cruzes. E muito obrigada. Eu acredito também que nunca é tarde para você reiniciar uma rota, você começar uma rota. No entanto que na pandemia estávamos sem recurso nenhum. E eu fui lá, fiz as empadinhas para vender para o pessoal do bairro. No ano passado, no final do ano passado, eu sou muito, assim, curiosa. Fui lá, fiz o curso de design de sobrancelha. Já foi para a área de estética também. Isso, então, assim, por mais que o começo esteja se findando, você pode sempre recomeçar com uma coisa diferente. Sim, então, porque o empreender está dentro da pessoa, né? É quem ela é. Muito bom, Grace, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Até mais. Até.